Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom ter você comigo aqui no meu canal, aqui no YouTube. Estamos compartilhando várias palavras durante toda a semana. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, seu lar, seus sonhos. E é algo muito importante você compartilhar com seus amigos esse vídeo, dar um like aí pra gente e que Deus abençoe você através desse vídeo. Eu queria falar com vocês, querido, a respeito de como nós vencermos o medo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? As pessoas estão com medo do que vai ser o futuro, do que vai ser a vida, o dia de amanhã, como nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, muitas pessoas morrendo e muitas vezes o medo ele toma conta do nosso coração. Nós não sabemos como lidar muitas vezes com medo. E nós sabemos que o medo ele faz parte da nossa vida. Todos nós temos medo de alguma coisa, de alguma situação, de algum perigo. O medo, ele, no nosso corpo, na nossa mente, é uma maneira de defesa do nosso corpo. Eu posso chegar até esse ponto, disso aqui eu não passo, eu tenho medo. Eu, quando era criança, querido, eu tinha medo de andar de bicicleta, era um desafio muito grande. Talvez você tenha medo de alguma coisa, talvez o medo ele gerou algum trauma na sua vida, alguma dificuldade. E nós sabemos que toda pessoa, quando ela vai aprender a andar de bicicleta, a primeira coisa que o nosso pai faz, quando nós somos crianças, ele coloca as rodinhas, né? Para que nós possamos aprender a andar com as rodinhas. E ao decorrer da nossa vida, você vai aprendendo a andar de bicicleta, você vai aprendendo a ter equilíbrio. É que seu pai faz, ele vai lá, levanta as rodinhas, tira uma, tira outra, até você perder totalmente o medo e você começar a andar normal. Mas eu queria ler uma palavra com você lá em Salmos 56, do 3 ao 4, e fala assim: Mas eu quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cujo a palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que poderá fazer o simples mortal? Essa aqui é uma palavra muito poderosa de Davi, um homem que ele foi perseverante, um homem de fé, um guerreiro. Mas nós vemos aqui a palavra que ele fala que ele não temeria nenhum tipo de medo, porque ele confiava em Deus. E se você vê a história de Davi, a vida dele é um grande exemplo. Porque o que Davi fazia? Ele cuidava das ovelhas do pai dele. E muitas vezes vinha situações ao contrário. Vinha o urso, vinha o leão, mas ele enfrentava essa situação, porque ele amava as ovelhas do pai e ele queria defender. E isso é muito importante, porque mostra que ele era um homem destemido, um homem de coragem, um homem de fé. E se você vê ao longo da história de Davi ele sempre tem algo que traz triunfo para a vida dele, que foi a vitória sobre Golias. Muitas vezes nós temos Golias nas nossas vidas, queridos, que nós somos desafiados todos os dias. E quando você vê ao longo da história, Golias, ele estava desafiando o povo de Deus, os seus irmãos, homens guerreiros, e na vida daqueles homens existia um medo por causa de Golias. Golias, se você ler a Bíblia, era um homem de 3 metros de altura, era um gigante, um guerreiro, né? Era como se diz, era um tanque de guerra, e estava desafiando o povo de Deus há 40 dias, ele queria um homem para desafiar. E você vê que Davi trabalhava para o seu pai, e seus irmãos estavam no combate de guerra, e os irmãos de Davi, que eram homens preparados, homens fortes, robustos, tinham medo de Golias. O medo gerava na vida daquelas pessoas. E Davi, ele levava o queijo para seus irmãos, alimentos para os guerreiros, e ele viu uma oportunidade. Ele falou: não, esse homem aqui, esse gigante, está desafiando o povo de Deus, e os meus irmãos não fazem nada. Eu vou enfrentar esse gigante.
E os irmãos dele falavam: você é louco, você não pode, você é um franzino. Mas Davi, querido, ele não se atentava às circunstâncias da vida dele, mas a confiança dele estava onde? Em Deus. A força dele era Deus. Ele tinha algo no coração dele, que ele era um escolhido por Deus para se tornar o rei, mas ele respeitava Saul. E quando ele disse para Saul: eu vou enfrentar esse gigante, Saul falou: você é louco, você é pequeno, mas tudo bem, eu vou colocar sobre você a minha armadura. E colocou a armadura nele, querido, mas não deu certo não, ele não conseguia se movimentar. Não tem jeito, querido, de você vestir algo que não é de você. As coisas do mundo, as coisas que são passageiras, que não servem para nossas vidas. Deus, ele tem algo específico para cada um de nós, para que nós possamos vencer o medo. E uma das coisas que nós temos que vencer o medo é através da palavra. A palavra de Deus, ela diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito e pronta a discernir juntas e medulas. É a palavra que vai nos dar a força para que nós possamos vencer o medo. Talvez você tenha um trauma na sua vida de infância. As mulheres, elas têm medo de barata, têm medo de algum bicho, de alguma situação, mas nós temos que enfrentar certas situações na nossa vida, querido, para que nós possamos vencer e sair melhores. E voltando à história de Davi, ele enfrentou Golias, ele derrotou aquele gigante, porque ele não foi na força do braço dele não, ele foi na força do Senhor dos Exércitos. Ele disse: quem é esse incircunciso? Esse homem que não tem a marca da promessa, a marca de Deus. Eu sim, eu sou um escolhido de Deus. O meu povo é um escolhido de Deus e nós não vamos sair daqui derrotados. E ele triunfou sobre a vida daquele gigante. E ele foi promovido. Na nossa vida, querido, nós passamos por desafios, por lutas, por circunstâncias adversas. Talvez o medo da pandemia tenha assombrado o seu coração, mas nós temos o dom da palavra. Aquilo que você confessa é o que você vai ser. Se você tem confessado derrota, você vai colher derrotas. Mas se você confessar vitória, você vai colher vitória. Eu sou vencedor, eu vou vencer essa circunstância, eu vou vencer essa doença, essa dificuldade. Eu, querido, tenho feito isso todos os dias, declarado vitória, declarado cura na minha vida, declarado que quando o amanhecer do dia eu tenho declarado: eu vou vencer este dia, Deus é comigo, Deus vai me proteger, Deus vai me livrar do mal, vai me livrar dessa pandemia, eu não vou ter essa pandemia, eu vou ficar guardado pelo poder de Deus. E assim é nossas vidas. Nós temos que enfrentar as dificuldades. Talvez você tenha um medo de se comunicar, falar com o próximo. Eu tinha esse problema também, de me comunicar com as pessoas, de falar em público, mas isso aos poucos eu fui vencendo, lendo livros, lendo a palavra, me comunicando. A palavra diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Talvez você é uma pessoa tímida, mas busque em Deus a cura, o milagre, para que você venha vencer a timidez. Porque, querido, nós vivemos num mundo que nós somos desafiados. Talvez você precisa fazer uma entrevista de trabalho e você tem medo de se expressar. Não, peça a Deus: hoje eu vou fazer a entrevista, eu vou ser vitorioso, eu vou conseguir a vaga. E a palavra de Deus, ela nos dá o respaldo, a força para que você venha vencer os traumas, os medos, o medo talvez de dirigir, o medo de alcançar algo. E, querido, o medo, ele nos paralisa, ele nos impede de nós alcançarmos o nosso futuro, de alcançarmos coisas maiores no reino de Deus, na sua vida profissional, sua vida financeira, teus sonhos. Não deixe que o medo venha te paralisar. Não deixe que o medo venha parar a sua vida, mas seja uma pessoa de fé, uma pessoa como foi Davi. Ele não se atentou às circunstâncias, mas ele tinha fé, querido, porque ele disse: bom, se eu defendi as ovelhas do meu pai, se eu derrotei o leão, o urso, quem é esse incircunciso, esse gigante? Muitas vezes temos gigantes em nossas vidas que nós não conseguimos vencer, mas você tem um Deus. A palavra de Deus diz no Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Não tenha medo, querido. Eu enfrentei dificuldades na minha vida que, se eu fosse ver, eu nem estaria aqui fazendo esse vídeo desse canal. Quando eu sofri um acidente, eu tinha tanta confiança em Deus, que Deus ia me livrar da morte, que os pensamentos não vinham na minha mente. O meu pensamento: eu vou enfrentar uma cirurgia de quase 12 horas, mas o meu Deus está comigo. Se Ele me permaneceu vivo aqui respirando, Ele vai permanecer comigo nessa cirurgia. E graças a Deus eu venci a cirurgia. Nunca tinha passado por uma cirurgia tão complexa que eu tive na minha vertebral. Teve que abrir o meu pescoço. Mas Deus, Ele sempre esteve comigo, sempre me ajudando, me fortalecendo. Que Deus, querido, venha te fortalecer, que Ele venha ser a tua força. Confie em Deus. A palavra de Deus fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não se abale pelas notícias, pelas vozes do mundo. Muitas vezes nós ouvimos tanto televisão, tanto internet, e nós temos informações todos os dias, e as notícias são más, não existem notícias boas ultimamente. Mas se atenta ao Criador dos céus e da terra, que Ele está no controle de todas as coisas. E quando Ele está no controle, querido, nada vai nos atingir. Você pode passar até por um momento de dificuldade, de luta, de medo da sua vida, mas venha vencer este medo, essa dificuldade. Confie em Deus. Eu quero fazer uma oração com você, que você feche os seus olhos. Meu Pai, eu te peço que através desta palavra o Senhor possa curar a vida de cada um, principalmente a nossa mente, Pai, porque é uma luta na nossa mente. Há uma luta muito grande nos nossos pensamentos, o que vai ser o dia de amanhã, mas a tua palavra diz para nós não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã, que nós possamos confiar em Ti, Pai, que caia todo medo, toda paralisia que o medo tenha ocasionado nessa vida, que o Senhor possa libertar e nos curar, porque o Senhor é o nosso escudo, fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Que você venha vencer todo medo, em nome de Jesus. Amém, querido? Como é bom nós orarmos e falarmos com Deus. Que você venha compartilhar essa palavra com seus amigos, dê um like aí para nós, ativa o sininho e compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, onde Deus te mandar, envia para os seus amigos. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar com você nesta manhã, neste dia. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja uma bênção em nome de Jesus. Nas próximas semanas vamos ter mais vídeos. Deus abençoe, querido, e fica com Deus.